Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Muito bom dia para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Pois é, a Caixa Econômica Federal, através do seu setor de loterias, está anunciando mais uma loteria que vai custar o volante R$ 6 e vai correr 2 vezes por semana, ou seja, 4 vezes por mês. É mais uma loteria para tirar o dinheiro dos estados e das cidades, porque no afã de ganhar, uma pessoa entre 1 milhão que jogam nas loterias tem a possibilidade de ganhar. E aí, vocês imaginam quanto de dinheiro sai de Minas Gerais para o governo federal com os jogos da Loteria Federal? São uma loteria de números, acho que por semana tem 2 Mega Sena, tem quina, o que mais que tem? São quinas, moto não sei o que, moto fácil, tem muitas loterias. Então é muito dinheiro, porque não é todo mineiro que ganha toda semana. Então é muito dinheiro que sai de Minas, né? Enquanto isso, a Loteria de Minas, que tem 85 anos de fundação, ela não pode fazer loteria porque é proibida, né? E as loterias de Minas, só as casas lotéricas surgiram em Minas Gerais por causa da Loteria Mineira. E hoje a Loteria Mineira foi proibida de ser vendida nas lotéricas, porque pertence à Caixa Econômica Federal, só pode vender loterias federais. E mais uma loteria federal. Enquanto isso, né, está lá no Senado Federal um projeto que já passou na Câmara e o Senado tem que votar, que é a volta dos jogos, né, em todo o Brasil, com os cassinos, etc, etc. Né? Quer dizer, seria uma forma de você dar emprego para o pessoal da Loteria de Minas, né, para fiscalizar as lotéricas ou as casas de jogos que surgiriam em Minas Gerais. Né? Então, o jogo é proibido, menos o da Caixa Econômica Federal. Da Caixa Econômica Federal pode ter jogo à vontade, não é nada proibido. Agora o jogo é proibido para outras coisas, né? Não é? Não? Por exemplo, um jogo que é o jogo do Brasil, que é o jogo de bicho, né? Que podia ser legalizado para acabar com a corrupção do jogo de bicho, isso não acontece, né? Então, é lamentável, né, que a gente tenha mais uma loteria para levar o dinheiro das pessoas para um lugar só, né? É como o governo federal, que tem uma arrecadação gigante e depois repassa para os municípios. Aí repassa de acordo com emendas, com a vontade do presidente, do ministro, etc. Tal. Quer dizer, os repasses são aqueles repasses que o governo arrecada tudo para Brasília e depois vai repassando para os municípios, né? Ao passo do dinheiro já ficar no município. Isso não acontece, infelizmente. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 com pílulas de Lucem. Sabe aquela dorzinha urinária, aquela sensação de queimação e ardor? Pílulas de Lucem. São antissépticas das veias urinárias e vocês vão encontrá-las em todas as farmácias e drogarias. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Os trabalhadores que recebem Vale Refeição e Vale Alimentação devem ficar atentos às mudanças promovidas no benefício trabalhista. É que o governo federal alterou regras relacionadas ao programa de alimentação do trabalhador. Quem nos conta é o Vinícius Andrade. Vinícius. Na teoria, a regra é clara, mas na prática nem sempre ela é cumprida. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, os vales refeição e alimentação estavam sendo usados para outras finalidades, como o pagamento de TV a cabo e academias de ginástica. Com a medida provisória publicada no Diário Oficial da União, a norma passa a ser mais rígida. E os estabelecimentos que não trabalhem com esse tipo de produto, né, as refeições, os alimentos, eles não vão poder aceitar, se quer aceitar como pagamento. Então, nem se eu quiser pagar como isso, o estabelecimento não pode aceitar. Qualquer estabelecimento que venha aceitar e ele não está, vamos dizer, legitimado para isso, pode ser multado.
E ele é específico para o uso do empregado. É claro que a questão da alimentação vai envolver um pouco dos dependentes também. Para a alimentação dele, dos dependentes, tudo bem. Mas ele é específico para essa função. Então, realmente, adquirir outros tipos de bem, entendo que não é possível e a MP veio até para afirmar isso. Caso essa fraude permaneça, segundo a MP, as empresas podem receber multa de R$ 5.000 a R$ 50.000 ou até mesmo ser descredenciadas do serviço. A MP também proíbe a concessão de descontos na contratação de empresas fornecedoras de auxílio alimentação. Por exemplo, alguns empregadores contratavam R$ 100.000 em vale para seus funcionários, mas pagavam apenas R$ 90.000. O problema é que a fornecedora dos tickets compensava o desconto com taxas mais altas para restaurantes e supermercados. É o que reclama esta comerciante. Essas linhas de crédito, digamos assim, de cartão, que seja alimentação, refeição, hoje, por exemplo, aplicado em torno de 17%, então é uma taxa muito alta, né? Sendo que as outras máquinas me dão uma taxa bem menor, em torno de 3% a 4%. Então, assim, torna-se muito inviável trabalhar com essa questão do ticket, né? Alimentação, refeição, fica muito alto. As novas regras já possuem validade, mas precisam ser aprovadas ainda pelo Congresso Nacional para se tornarem leis em definitivo. A própria medida provisória, ela fala pra gente que tem um prazo de 14 meses para se inteirar. Então, essas medidas novas do Vale Refeição, Vale Alimentação, não são aplicáveis imediatas. É isso aí, né? Mas no Brasil, infelizmente, né, uma coisa que é para ser um benefício para o trabalhador, né, passa a ser, apesar de a gente pensar que é um benefício, passa a ser um pecado também, né? Porque as pessoas começam a fazer transações ilegais com uma conquista, né, que os trabalhadores tiveram, que é o Vale Alimentação, né? E muita gente usa o Vale Alimentação, o cara deixa de comer, né, com o Vale Alimentação para ajudar o Vale Alimentação no sacolão, ajudar no açougue, no supermercado e etc, né? Então, é a realidade do Brasil hoje, né? Aliás, falando de realidade no Brasil, é uma coisa impossível, né? Você não pode andar mais nas ruas da cidade. É muita gente em dificuldade, muito estrangeiro chegando na cidade, né? E estando pelas ruas pedindo alguma coisa, né? Normalmente hoje, qualquer lugar que você vai, tem uma pessoa te pedindo alguma coisa. Tá difícil, muito difícil. Aliás, falar em dificuldade, eu sempre conto essa historinha aqui, que em 1974, com a crise do petróleo no mundo, eu sempre conto essa história, de que a crise de petróleo no mundo aconteceu porque, né, os árabes tiveram uma orientação de criar um cartel, que foi a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo. E a OPEP, que até então, eram os países que até então vendiam o seu petróleo e eram massacrados por Israel, né, que era apoiado pelos Estados Unidos, né, aí, felizmente, né, eles falaram assim, ó, já que nós temos problema com os Estados Unidos, vamos fazer aqui uma organização de produtores de petróleo e vamos começar a aumentar o petróleo. O petróleo que custava 10, 12 dólares o barril, foi para 30, 40 naquela época, né? E deu a crise do petróleo no mundo, né? Especialmente no Brasil. E no Brasil, nós criamos o Proálcool, que seria uma solução brasileira, nacional, para resolvermos os problemas, né, que nós temos aí de energia e de combustível. Só que agora o álcool está custando R$ 5,99 o litro. Como é que você resolve um problema? Já pensou se o álcool custasse mais barato, né? E nós tivéssemos maior produção de álcool no Brasil, com mais plantação de cana e outros produtos como a mandioca, que pode fazer o álcool da mandioca também, o álcool anidro. Então, nós podíamos estar hoje numa situação muito melhor. Infelizmente, a gasolina sobe, quer dizer, o álcool está R$ 6,90 o litro de álcool. Então, quer dizer, adiantou você ter um
um produto que é uma solução brasileira para resolver o problema do combustível para os carros brasileiros. Você podia ter carro só com álcool, com um preço mais barato, não é verdade? Não. Então quer dizer, dolarizou também o álcool, que é um produto nosso, né? Virou commodities também. Tá difícil, muito difícil também, até para você ter carro a álcool, né? Porque se você tem um problema se você tem dificuldade para adquirir a gasolina, o óleo diesel agora vai ter dificuldade também para consumir o álcool. Tá difícil, né? Muito difícil. O álcool que podia ser um produto que podia ser produzido em alguma fazenda, para o cara tocar o trator dele, aquelas coisas todas, você não está conseguindo fazer isso, porque não pode. Tem que produzir tudo para o tanque da Petrobras, para depois sair do tanque da Petrobras e às vezes voltar para o mesmo lugar onde ele foi produzido. Infelizmente, né? Nós tínhamos aqui, Engenheiro Navarro, aqui no norte de Minas, uma plantação de cana com coisa, acabou tudo, né? Quando a gente devia ter mais plantação de cana, mais produção de álcool. Infelizmente, não temos. Me encontrei outro dia com um cidadão de 97 anos de idade, forte, caminhando pelas ruas e tal. Aí começamos a conversar e perguntei a ele sobre política. E o senhor continua votando? O senhor continua votando? Toda eleição estou presente na minha sessão eleitoral, cumprindo o meu dever de cidadão. Porque eu perguntei isso, essa curiosidade, porque hoje há uma campanha para que as pessoas que já passaram dos 70 anos não votem mais. E tem muita gente que fala assim, já passei de 70 anos, não vou lá votar mais não, estou muito desiludido com isso, com aquilo e tal, e não vai votar. Então, né, só vão votar os mais jovens. E hoje tem uma campanha muito grande para os jovens votarem, né? Para os jovens votarem. E uma campanha para que os velhos de 70 anos, as pessoas de 70 anos em diante, não vá mais à urna de eleição, de votação. Então, eu recomendo, o senhor já passou dos 70? Continue votando, continue cumprindo o seu dever de cidadão brasileiro. Eu acho que a gente exerce a cidadania. E olha, o preço do arroz, do feijão, o preço da gasolina, tudo depende do nosso voto também. Então você tem que saber votar. É muito importante que você saiba votar. E não deixe que, porque chegou aos 70 anos, vou deixar de votar. Besteira. Continue votando, como esse meu amigo de 97 anos de idade, que continua votando. E já está se preparando para a eleição deste ano de 2022. Eleição de presidente, eleição de governador, eleição de deputado estadual, federal e de senador, né? É muito importante que você, apesar da idade, exerça o seu direito de voto, exerça a cidadania. Muito importante, inclusive para as mulheres, né? Importante que a gente continue votando. Isso é muito importante. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina, analgésica antisséptica de uso local para adultos e crianças. Todo mundo sabe, dor de ouvido, Auricedina. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. 3 anos após o incêndio na Catedral de Notre-Dame, de Paris, ela recupera a brancura original graças ao trabalho diário de um exército de artesãos. O templo deve ser reaberto ao público em 2024. Quem nos fala sobre isso é a Gabriele Assis. 3 anos após o incêndio, a Catedral de Notre-Dame está recuperando lentamente sua beleza. Em 15 de abril de 2019, um gigantesco incêndio atingiu essa obra-prima da arte gótica, causando o desabamento de sua armação, a famosa agulha, do relógio e de parte da abóbada, destruída pelas chamas diante dos olhares atônitos de todo o mundo. O enorme buraco deixado no prédio foi substituído por andaimes que também cobriram as laterais.
A obra titânica começou logo em seguida, com as tarefas de garantir a estabilidade do edifício, incluindo a colocação de 28 estruturas reforçadas nos contrafortes, o desmonte de andaimes que rodeavam a agulha, a remoção de entulhos e a descontaminação das 450 toneladas de chumbo, que em parte acabou na atmosfera. Essa etapa importante foi realizada sob fortes medidas de segurança e foi concluída em meados de 2021, com um custo total de cerca de 163 milhões de dólares. Paralelamente aos trabalhos na catedral, a restauração continuou em oficinas de toda a França. No início de março, as escavações preventivas trouxeram uma grande surpresa: a descoberta de um sarcófago de chumbo e os restos da antiga catedral, feita de pedra e que separava o coro litúrgico da nave e dos fiéis. Antes do incêndio, a catedral recebia quase 12 milhões de visitantes, 2.400 missas e 150 concertos por ano. A expectativa é que o templo seja reaberto em 2024. Pois é, eu visitei a Catedral de Notre-Dame 2 vezes, né? Estando na França, fui lá na Catedral de Notre-Dame, que é um patrimônio mundial e um patrimônio da nossa fé, né? E a Catedral de Notre-Dame, que já fez parte de filmes históricos, né? E ela é um monumento, né, que fica ali ao lado do Rio Sena, né, e que a gente realmente fica feliz em ver que depois daquele desastre do incêndio, né, nós teremos verdadeiramente a recuperação da catedral até 2024. Pois é, isso é muito importante. 2024 está aí, né? Ano que vem já é 2023, 2024 está chegando, né? Então eu tenho a impressão que na data acertada nós teremos a Catedral de Notre-Dame novamente reaberta ao público, com a sua beleza, com espaço para a fé de todos nós católicos. Pois é, olha bem, o governador de Minas, Romeu Zema, deu entrevista agora há pouquinho. Eles estavam inaugurando aquele prédio, reinaugurando aquele prédio que foi do Benja ali na Praça 7, e a Federação das Indústrias está inaugurando lá um espaço para escola, né? Coisa muito importante para desenvolvimento de projetos especiais para Minas Gerais. E o prédio todo vai ser usado, inclusive para as pessoas que querem desenvolver o Estado e querem ocupá-lo, né, com escritórios e etc. Então, vai ser um projeto muito interessante que está sendo inaugurado agora. E o governador Romeu Zema deu uma entrevista coletiva. E nessa entrevista coletiva, o governador falou sobre a ação que o governo de Minas está entrando com ela no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o governo deu um aumento linear de 10% para todas as categorias do funcionalismo público. Mas tinha lá um acordo feito há mais tempo entre o governo e as forças de segurança, e que o governo não tem condições de cumprir, né? E naquela época houve uma pressão muito grande em cima do governador, né? Uma pressão muito grande em cima do governador para ele fazer aquele acordo. Ele fez um acordo sob uma pressão muito grande e pagou o primeiro aumento do acordo e não conseguiu pagar os outros. Por quê? Porque senão ele sabe que tem professor que precisa também de aumento, tem pessoal da saúde que precisa de aumento, então o Estado não pode fazer acordos separados com categorias, embora ele reconheça que as forças de segurança, o pessoal da saúde foi muito importante nessa pandemia que nós tivemos aí. Mas o governador fala, nós não temos, tem a responsabilidade de dirigir o Estado, né? Não adianta dar um aumento agora e depois não aguenta pagar, né? O Estado deu um aumento que ele consegue pagar, consegue honrar. Isso é muito importante, né? Então, a Assembleia Legislativa, ao receber o projeto de aumento de 10%, né, tem aí um entrevero entre a Assembleia e o governador, então os deputados fizeram emenda ao projeto, fizeram um substitutivo e deram ainda mais 14% de aumento para as forças de segurança e mais 30 e tantos % para o pessoal da educação
e as forças de segurança e o pessoal da saúde, mais 14%. Então, o governo falou, nós não temos condições de pagar. Foi aprovado assim o projeto. O governador, ao sancioná-lo, sancionou só aquilo que era o que ele propôs, 10% de aumento para todas as categorias, para pagar agora já a partir da folha que sai agora no mês de maio, né? O que aconteceu? Aconteceu que a Assembleia derrubou o veto do governador. Quando derruba o veto do governador, a própria Assembleia pode fazer a sanção do projeto, né? Faz a sanção do projeto, ela mesma faz a sanção do projeto, porque vira lei e a própria Assembleia pode fazer a sanção do projeto. E isso aconteceu. Então o governador está numa dificuldade muito grande para pagar esse aumento decidido pela Assembleia, né? Aliás, há mais tempo, antes da Constituição de 88, a Assembleia não podia fazer, a Assembleia ou o Parlamento do Brasil não podia fazer projetos que gerassem despesa, né? Porque a despesa, quem vai gerar a despesa é o governo estadual, o governo federal, ou o governo municipal. Então, quando dá um aumento de salário, você tem que ter a fonte que vai sustentar aquele aumento de salário. Os deputados fizeram a emenda sem indicar a fonte onde buscar os recursos para pagar esses aumentos decididos pela maioria dos deputados na Assembleia Legislativa. Olha que eu fiz cobertura na Assembleia Legislativa de Minas, no parlamento, durante 35 anos. E toda a vida houve sempre um deputado, quando ele faz uma emenda e etc. Normalmente essa emenda é de acordo com a liderança do governo, de acordo com o governo. Não adianta você fazer uma emenda e porque o governador lá na frente ele vai vetar, porque não tem forma de você pagar. Então, o que o governador está entrando agora é tipo um ADIM, mostrando a inconstitucionalidade, né, do aumento dado pelos deputados na Assembleia Legislativa. E está recorrendo ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele está garantindo os 10% de aumento no contra-cheque de todos os funcionários. Todo mundo vai receber em maio com 10% de aumento. As forças de segurança, os professores, o pessoal da saúde, todos os funcionários públicos vão receber os 10% de aumento, né? Que é repassando naturalmente a inflação do ano passado. Mas, então nós vamos ter mais um cabo de guerra aí agora, né? Entre o governo do Estado e a Assembleia, e que ele vai judicializar o aumento decidido pelos deputados. Infelizmente é o que vai acontecer. A gente não sabe até onde isso vai parar. Agora, só posso dizer uma coisa. Nas últimas pesquisas, inclusive a Rádio Itatiaia fez uma pesquisa agora recentemente, que o governador continua com uma vantagem muito grande sobre os seus oponentes para disputar a reeleição. Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Um abraço, um bom dia e até lá. Uma boa tarde para todos.